Ok. Nós falamos na nossa última aula aí dos broncodilatadores, né? Dos agonistas beta-2. Falamos dos corticoides inalados. Acho que reparamos aqui nesses efeitos colaterais, os corticoides. Concordam comigo? Aí mesmo? Vai, gente. É ou não é? Ou ninguém sabe? O que acontece com vocês quando eu faço a pergunta e ninguém responde? Eu não sei onde é que o senhor parou. Mas foi exatamente aqui. Vocês estão, hein? Meu Deus. Vamos lá. Nós comentamos que o mais utilizado hoje são esses agonistas de beta-2 de meia-vida longa associado a corticoides. A gente usa muito esses fármacos hoje e esses corticoides são em microdoses, né? Muito pouco é absorvido, quando é absorvido, e assim mesmo eliminado pelo metabolismo de primeira passagem, né, quando utilizado. Bem, falei dos cuidados que tem que ter quando usa a forma inalatória do corticoide, você usar espaçador ou você fazer o gargarejo, né, o bochecho, sempre após que o utilizar, para não deixar acumular. Entre os efeitos colaterais está como candidíase oral, rouquidão, eventualmente tosse por irritação das vias aéreas, né? E esses efeitos, então, tendem a diminuir com o hábito de lavar a boca após a aplicação ou com o uso, então, do espaçador, como eu já falei. Agora, os corticoides, quando utilizado, tá, de forma sistêmica, né? Algumas pessoas usam injetável, via oral. Esses corticoides podem trazer mais efeitos maléficos, né? Podem trazer mais efeitos colaterais. E eles mexem com muita coisa. A gente vai ver isso mais detalhadamente quando falarmos em anti-inflamatório. Mas alguns efeitos assim mais comuns. Os corticoides, eles deixam a pele mais sensível, tá? À formação de estrias, favorecendo escoriações, fragilidade de vasos cutâneos, né? O que leva à ocorrência de equimoses, aquelas manchas avermelhadas pela pele. Os corticoides, eles fazem isso. Os corticoides, eles têm uma ação também sobre a parte óssea. Os corticoides, eles estimulam, pode-se dizer assim, a atividade dos osteoclastos e diminui a atividade dos osteoblastos. Vocês lembram o que essas células fazem? O que o osteoclasto faz? Vamos, gente. Ele degrada a matriz do
degrada a matriz? Não lembro. O osteoclasto, ele faz a corrosão, né, do osso. Isso. Tá? E o blasto sintetiza. Isso, e o osteoblasto repõe essa matriz, esse osso. Isso faz parte do o que chamamos de uma remodelagem óssea. Isso é fisiológico, é constante, né? Quando nós temos a atividade, os corticoides, você acaba tendo um aumento do osteoclasto, então você acaba tendo um aumento da reabsorção óssea e a diminuição, né, do osteoblasto, que você vai acabar tendo, então, a diminuição da reposição. Só um minutinho, por gentileza. Então, isso, tá, é que acaba prejudicando a parte óssea. E aí, então, esse aumento e corrosão e diminuição à reposição é que você acaba tendo aí a formação da osteoporose. Ok? Muito bem. O corticoide ele também pode intensificar aí a formação de cataratas, glaucoma, e além da supressão à função adrenal. Isso é o mais preocupante, né? Então veja que os corticoides podem levar a vários tipos de efeito, e a gente vai detalhar mais isso quando a gente falar em anti-inflamatório. Muito bem. Aí, uma outra classe e fármaco que é utilizado, né, na asma são os anti-leucotrienos. Os leucotrienos, eles são sintetizados, né, em células de defesa, principalmente eosinófilos, e como o aparelho respiratório ele é rico em células de defesa, como a gente já comentou, eu tenho aí um aumento muito grande de estamina e também de leucotrienos a nível pulmonar. Os leucotrienos, nós sabemos que ele tem receptores próprios. O receptor de leucotrieno a nível e via aérea, o mais importante é o cisteínil-leucotrieno. Cisteínil-leucotrienos. É o LTB4, a abreviatura desse receptor. LTB de bola, número 4. LTB4. Esse receptor, ele gera broncoconstricção e aumento de secreção. Aí, então, foram sintetizados fármacos que têm a capacidade de bloquear o receptor dos leucotrienos. E aí, então, surgiram dois fármacos. O Montelukast e Zafirlukast. Zafirlukast nós não temos aqui no Brasil, tá? Nós temos só o Montelukast de sódio.
O montelukast, então, é um bloqueador do receptor cisteínil. E aí, então, ele bloqueia a atividade dos leucotrienos. Se o leucotrieno faz broncoconstricção, então o montelukast deverá fazer broncodilatação, né? Tem uma meia-vida aí de 4 a 5 horas, mas o efeito ele perdura muito mais, permitindo uma única dose diária, tá? O montelukast. Foi sintetizado, foi lançado no mercado com o propósito de controlar crises de asma. Viram que ele não tira o indivíduo da crise, mas ele amenizava a crise. Então, eles passaram a utilizar mais como um preventivo, uma forma de manutenção, tá? Mas ele não é efetivo quando utilizado sozinho. Vocês podem ver lá nos slides que eu já disponibilizei, que existe várias existe a classificação de asma, né, que eu já comentei com vocês. E todas elas entra o anti-leucotrieno como forma de tratamento. Mas ele nunca entra sozinho, tá? Sempre acompanhado. Então, ele é aí um potencializador, né? Para as crises de asma. Ele tem uma metabolização hepática, né? Raros efeitos colaterais, elevação de enzimas hepática, hepatotoxicidade, a gente não sabe, a gente não tem, tá? Esses efeitos, é mais citações. Ok? Desencadear doença de Cush-Strauss, isso aí nem adianta a gente perder tempo, a gente não sabe disso daí. Ok? Chegou uma visitante aqui. Muito bem. Os anti-leucotrienos, eles foram jamais utilizados na asma. Hoje, como eu disse, entram mais como um preventivo, né, em manutenção, tá? Aqui está a síntese dele, né? A célula, através de lipídios, a fosfolipase, formando ácido araquidônico. Aí nós temos a lipoxiegenase, convertendo esse ácido araquidônico em leucotrieno A. O A, ele vai ser convertido em C, e esse C é lançado e convertido em C4 e D4 e E4. Todos esses, tá, têm ação sobre o cisteínil leucotrieno, tá? O receptor, as vias aéreas. O B4 ele também serve como um quimiotático, tá? Ele atrai os leucócitos para a área inflamada. Deixa eu ver. Não está aqui. Deixa eu falar uma coisa. Esses leucotrienos, anti-leucotrienos, né? Eles acabaram sendo utilizados e no uso desses fármacos se descobriu aí algumas outras ações. E perceberam que o uso dos anti-leucotrienos melhoravam muito, reduziam bastante as crises de rinite, alergias. E então, a gente usa esses fármacos hoje, principalmente
na prevenção de crises de rinite, principalmente em criança. Eles respondem, a criança responde muito melhor, tá, que o adulto. Então, é usado bastante o anti-leucotrieno, o montelukast, em crises na prevenção, né, de crises de rinite. Ok? Dúvidas? Os cromonas é uma outra classe de fármacos, tá, que acabou assim perdendo muito o interesse dela. Tá? Ela já foi bastante utilizada também como um coadjuvante em crises de asma. Não se sabe muito bem qual é o mecanismo desses cromonas, mas acredita-se que eles têm uma atividade, uma propriedade estabilizadora de membranas dos mastócitos, dos macrófagos e eosinófilos. Quando nós falamos em atividade ou propriedade estabilizadora, isso quer dizer que estabilidade de membrana, evitando a sua desgranulação. Então, se esses fármacos reforçam a membrana dessas células, evitando com que ela se desgranule, evitando com que ela libere seus grânulos, tá? Então, isso que acaba tendo atividade tanto em alergias, em rinite, quanto na asma, né? A gente viu que para ter o início de uma crise de asma, nós temos que ter a desgranulação. Ok? E aí tem algumas outras ações, a supressão dos efeitos ativadores e peptídeos, né, quimiotáticos, dos neutrófilos, eosinófilos e monócitos. Então, eles dizem que ele também diminui a atração, né, dessas células para a área pulmonar. E também a inibição da circulação de leucócitos, né, pelas vias respiratórias. Então, é isso que esses fármacos fazem. Tá? Hoje, na realidade, esses cromonas é mais utilizado, nós temos ele em colírio, né? Para alergia ocular. A gente nem usa muito ele hoje para esse tipo de prevenção para asma. Evitam atividade inflamatória de origem neurogênica, NANC. Eu acho que eu não falei ainda para vocês o que significa NANC. Já falei? Alguém sabe o que é NANC? Se sabem ou se não sabem, eu vou ficar sem saber também, né? Porque ninguém fala nada, né? O que é NANC? Eu não sei, professor. Se o senhor falou, eu não me lembro agora. Beleza. Nas pesquisas de fármacos, né, adrenérgicos, antiadrenérgicos, foi percebido que, vamos supor, usavam atropina. A atropina é um bloqueador colinérgico, né? E se bloqueava toda a atividade colinérgica, vamos supor, a nível de TGI.
Você usa atropina, a parte intestinal, ela para, né? E percebia que não parava 100%, que tinha ainda alguma coisa que levava à contração. E a mesma coisa para agonistas. Utilizavam agonista e viam que tinha alguma área que não respondia de uma forma tão satisfatória. Foi aí que começaram a perceber que tanto a nível intestinal, mas também a nível respiratório, não havia exclusividade para o sistema adrenérgico nem para o sistema colinérgico. Eles não são exclusivos. Existem outros mediadores, existem outras substâncias, inervações, que podem também estar presentes, né? Fazendo contrações ou fazendo relaxamento. E aí, só que não sabiam, né, o que era. Como muitas coisas ainda não sabem, né? E aí, então, o que eles falaram? Bom, eu tenho uma atividade neurogênica, mas eu não sei o que é. A única coisa que eu sei é que não é adrenérgico nem colinérgico. Entenderam a sigla NANC? Não adrenérgico nem colinérgico. Daí surgiu esse termo NANC, tá? O NANC, então, é quando você se refere a não colinérgico nem adrenérgico e não colinérgico, certo? Então, quando vocês ouvirem ou lerem sobre essa sigla, vocês sabem já o que é. Então, os cromonas também evitam atividade inflamatória de origem neurogênica, dos NANCs, que a gente não sabe quais são, quantos são, mas a gente sabe que o cromona evita também essa atividade. Beleza? Bom, tem uma outra classe, metilxantinas. Essas metilxantinas foram utilizadas muito já no tratamento de asma, tá? Inclusive a nível hospitalar ainda se usa, mas fora disso a gente deixou um pouco de usar. As xantinas é um grupo de fármaco, né? Um grupo de fármaco que tem uma ação central. As xantinas, essa ação broncodilatadora e anti-inflamatória fraca. Né? Como que a xantina age? As xantinas em si, elas são inibidoras da enzima fosfodiesterase. O que a fosfodiesterase faz? Vocês lembram? Já tiveram isso em bioquímica? O que a fosfodiesterase faz? Hein? As fosfodiesterase degradam a MPC. A MPC. Aonde entra aí o AMPC? O que o AMPC faz a nível de músculo liso?
Estou perdendo tempo, né? Ninguém fala nada. Efeito relaxante? Como que me expliquem o mecanismo de ação de um agonista beta 2? Como que um agonista beta 2 ele provoca broncodilatação? Isso vocês precisam ter na ponta da língua, ó. Tá? O beta 2 está acoplado a uma proteína G. O agonista de beta 2 estimulando o receptor beta 2 estimula a proteína G. Ativa, né, a proteína G. Com a ativação da proteína G, nós vamos ter a ativação da enzima adenilciclase. Com o aumento da atividade da adenilciclase, eu vou ter aumento do AMPC. O aumento do AMPC no músculo liso, eu tenho redução da disponibilidade de cálcio. E aí eu vou ter relaxamento do músculo liso. É daí que eu vou ter a broncodilatação. Ok? Então, vejam bem. A MPC está relacionado com a oferta de cálcio no músculo. A xantina, ou melhor, antes dela. Só que esse AMPC, ele é degradado por uma enzima, que é a fosfodiesterase. A xantina inibe a fosfodiesterase. Então, eu deixo de degradar a MPC. Aí, o aumento do AMPC diminui o cálcio e eu vou ter broncodilatação. Ok. Ok. Muito bem. Então, metilxantina, inibição da fosfodiesterase. Então, a gente vai ter esse aumento do AMPC, diminuição do cálcio. Muito bem. Só que, além disso, foram estudando, né? E vimos que existem outras atividades, como também inibição dos receptores da adenosina. Reduzindo a liberação de mediadores inflamatórios por mastócitos. Aumento da interleucina 10. Elas também aumentam a interleucina 10. A interleucina 10, ela tem uma atividade anti-inflamatória. Então, isso é bom, né? Ajuda a combater a inflamação dos brônquios. Uma atividade mais recente que foi descoberta é a xantina, ela ativa a enzima histona desacetilase. Com isso, eu tenho inibição da expressão de genes da inflamação. Então, veja, é um mecanismo diferente dos corticoides. Por que os corticoides? Porque os corticoides também têm uma atividade anti-inflamatória através da expressão de genes, né? Só que a xantina faz também essa alteração de genes, mas de uma forma diferente dos corticoides.
Se ela faz essa atividade anti-inflamatória através da expressão gênica diferente dos corticoides, isso significa que eu posso utilizar a xantina e corticoide para potencializar o efeito anti-inflamatório. Tudo bem? Beleza? Tudo bem. Bom, as xantinas se associam a um grande número de efeitos colaterais, como náusea, vômito, diarreia, tremor, cefaleia, irritabilidade, insônia, convulsões, encefalopatias, arritmias, enfim, várias coisas. E por que isso? Porque as xantinas, elas são estimulantes a nível central também, né? São excitatórias. No grupo das xantinas, né, eu tenho aqui, tá? O que nós utilizamos como broncodilatadoras é a teofilina, o metabólito da teofilina, que é a aminofilina, e usamos também a bamifilina. São todos exemplos de metilxantinas. Mas eu tenho outras xantinas também que a gente usa no nosso dia a dia. Exemplo, a cafeína. Cafeína é xantina. Né? E a cafeína, ela está presente aí no... A gente já viu isso agora há pouco tempo, quando falamos em gastro, né? Está presente no café, no chá preto, no chá mate. A bamifilina também é um medicamento, é sintético, mas nós temos uma outra, a teobromina. A teobromina está presente no cacau, né? Então, ela gera também, o chocolate também tem xantina. Deixa eu falar um pouquinho do efeito colateral. As xantinas, quando eram mais utilizadas por via oral, elas provocavam muitos efeitos também gástricos, né? Por aumentar o MPC. E lembram que o MPC é uma das vias de estímulo da bomba de prótons, né? Aumentando a síntese de ácidos. Mas a xantina, a gente usa ela também, principalmente hoje em hospitais, em forma injetável. Antigamente, a gente usava ela direto na veia, e era perigoso, né? Acontecia muita síncope, as pessoas desmaiavam quando se aplicava de uma forma rápida na veia, até um ponto que foi proibido, né, fazer esse uso. Hoje ela só é utilizada diluída em soro fisiológico, né? Você põe lá o frasco de soro e ela é diluída dentro do soro para correr aí em horas. Então, ela tem que ser administrada de uma forma lenta. E por que isso? Porque a xantina, ela causa alguns efeitos diferentes conforme o músculo. Como nós já vimos, no músculo liso, a xantina aumenta o MPC, diminuindo o cálcio. Só que no músculo cardíaco, o efeito é inverso. Ela aumenta o GMP e aumenta a oferta de cálcio. As pessoas têm muita taquicardias, onde pode trazer arritmias cardíacas. E sem falar nisso, de onde vem a síncope, né? Os nossos vasos são constituídos por músculo liso. Na hora que você faz a xantina, de uma certa forma rápida, tá? Você vai ter uma broncodilatação, mas você vai ter também uma vasodilatação.
vasodilatação e aumento da frequência cardíaca. Esses dois efeitos combinam, tá? Numa sensação muito desagradável que muitas vezes leva a síncope. Então, você precisa administrar de uma forma bem lenta. Por isso que hoje ela é feita em soro fisiológico, em frasco de soro, né? E deixa correr no gota a gota. Beleza? Então, aí está Tudo certo, professor. a que nós utilizamos. Bem, anticolinérgicos. Os anticolinérgicos são utilizados também aí, né? Frequentemente no tratamento de asmas, tanto na fase aguda como também a prevenção, né? A gente faz essa não existia, vamos supor, os anticolinérgicos a gente usa muito, tanto na prevenção, quanto também no tratamento. Nós utilizávamos muito, né, e ainda é utilizado, mas usava mais o anticolinérgico nas inalações, né? Isso era feito muito em casa, tal, junto com o Berotec, que é o agonista beta-2. A gente usa os dois para potencializar. O colinérgico, a nível de M3, a nível de pulmonar, o predominante é o M3. E esse receptor M3, ele tem ação broncoconstrictora. Então, ao bloquear o M3, você tem uma ação broncodilatadora. Só que o sistema adrenérgico a nível pulmonar, ele acaba prevalecendo. Então, para tirar alguém da crise, é muito melhor o agonista beta-2 do que um bloqueador de M3. A gente acaba usando os dois, porque aí você acaba tendo um efeito de potencialização. Vai potencializar a broncodilatação. Entre esses anticolinérgicos, o que a gente usa muito, o brometo de ipratrópio, conhecido aí como Atrovent, né? Depois veio o brometo de oxitrópio. Eles têm uma ação curta, e menos efeitos colaterais do que a atropina, né? A atropina é o carro-chefe dessa classe, é o representante da classe, é muito mais potente, então ela causa muito mais efeitos adversos. Mas esses fármacos, o ipratrópio, o oxitrópio, eles acabam tendo uma ação curta também, em razão de uma coisa que eu vou explicar agora para vocês. Toda a terminação nervosa colinérgica, então quando chega um raminho colinérgico lá no músculo liso bronquiolar, esse nervo colinérgico faz a sinapse efetura com o músculo, liberando o mediador, e esse mediador então vai se ligar ao M3, provocando broncoconstrição. Só que a nível de pré-sináptico, eu tenho o M2. A gente já comentou isso. Eu tenho um M2. E esse M2, ele é inibitório no pré-sináptico. Ele diminui a liberação do mediador. Ok?
Então, na sinapse terminal, na sinapse efetora, colinérgica, eu tenho no pós o M3 e no pré M2. O M2 inibitório diminui a liberação do mediador. Beleza? Muito bem. Por que o hipratrópio e o oxitrópio têm ação curta? Porque eles não são seletivos. Eles bloqueiam todos os receptores muscarínicos. E ao bloquear o M3, ele provoca broncodilatação, mas ele bloqueia também o M2. E ao bloquear esse M2, você passa a ter aumento na liberação do mediador, acetilcolina. E quando você vai aumentando o mediador, aumentando, em pouco tempo ele fica numa concentração alta, suficiente para competir com o fármaco pelo receptor e desloca o fármaco e volta a ligar ao receptor, provocando novamente broncoconstrição. Entendeu por que a ação desses fármacos é curta? Entenderam isso, gente? Entenderam Sim, isso, prof. gente? Muito bem. Aí foi desenvolvido um outro fármaco, o tiotrópio, comercializado com o nome de Spiriva. O tiotrópio, ele já tem uma ação prolongada. E ele tem uma atividade mais seletiva para M1 e M3. Tá? Então, veja, ele não age no M2. Ele não bloqueia o M2. Então, ele vai bloquear o M1 e o M3. Não bloqueia o M2. Então, ele não bloqueando o M2 fica inibindo o mediador e o receptor pós-bloqueado. Por isso que o efeito dele é muito mais duradouro. Tá? E ele tem atividade, eficácia comprovada na DPOC. Ok? Beleza? Beleza. Tranquilos? Muito bem. Hoje nós temos também o anti-IgE, ou malizumab, chalé. É um anticorpo, é monoclonal, o recombinante, né? Imunizado, dirigido contra a IgE. Então, ligando-se à fração da IgE, impedindo que a mesma se ligue aos receptores presentes na membrana dos mastócitos, basófilos e outras células. Então, aí não ocorre a desgranulação, não ocorre o estímulo inicial para se ter a asma. Tá? Então, é um anti-IgE, ele inibe esse anticorpo. Só que aí precisa de algumas recomendações, né? Ele só é utilizado para adulto e adolescentes acima de 12 anos. O intervalo entre as doses é de 2 a 4 semanas. Né? E o tratamento com anti-IgE está indicado para pacientes maiores de 12 anos de idade, portadores de asma alérgica de difícil controle, ou seja, pacientes que permanecem sintomáticos
apesar do uso de doses altas de corticoide. Então, veja, tem um perfil de paciente para ser utilizado, tá? O componente alérgico é evidenciado pela dosagem de IgE sérica acima de 30 unidades. Então, precisa fazer a dosagem desse componente IgE e só é administrado o anti-IgE quando está acima de 30 unidades por ml. Então, existem alguns critérios para o uso dessa substância. Beleza? Tranquilos? Sim, professor. Muito bem. Com isso, nós terminamos o respiratório. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo bem, prof. Cadê? Muito bem. E aí nós vamos começar a parte de antibióticos. Vocês estão tendo ou já tiveram micro? Micro a gente já teve. Teve micro já? Então vocês já viram, né? A bactéria. E já deve. Quem deu micro para vocês, gente? A Kátia. Ah, tá. Da biologia, né? Isso. Tá. Ela chegou a falar em antibiótico com vocês? Não lembram? Professor. Oi? Eu lembro dela falar de bactérias, fungos, mas antibiótico eu não lembro dela ter falado. Tá bom. Os antibióticos, nós temos aí a origem deles, né? Os antibióticos naturais, os semi-sintéticos e os sintéticos, que são chamados de quimioterápicos. Os naturais são aqueles que são produzidos por micro-organismos, né? E fazem sua síntese total da molécula, para de bactérias, de fungos, né? Como é o caso das penicilinas. As penicilinas são naturais, são feitos através, sua síntese é realizada por fungos. Aí depois começaram a trabalhar essas cadeias, né? E começaram a interferir essa síntese. Aí surgiram os semi-sintéticos. Então, parte desse antibiótico é produzido através de uma síntese natural, né? E ele é concluído em laboratório, através da modificação. Um exemplo de um semi é a cefalosporina. É um semi-sintético. E outros, né, o quimioterápico ou o sintético, esse já é feito exclusivamente em laboratório.
né? Esse já foi sintetizado todo em laboratório. Vem. Que colinho. E a característica geral, né, dos antibióticos, né, quanto à sua ação. Os antibióticos eles podem ser bacterostáticos ou eles podem ser bactericidas, né? Os bactericidas podem ser bacterostáticos dependendo da dose, da concentração ou do tipo de micro-organismo. A gente pode ver isso. E qual a diferença de um bacterostático para um bactericida? Vocês lembram? Um agente bacteriostático é um antibiótico que inibe a reprodução bacteriana, inibe o crescimento bacteriano, mas ele não mata a bactéria, tá? Ele inibe o seu crescimento. Já o bactericida é o que mata a bactéria, tá? Ele mata. Então, existe esses dois tipos, tá? O bactericida e o bacterostático. Ok? E quanto à ação, né? Aonde esses antibióticos eles agem? Então, aí, dependendo da classe do antibiótico, nós vamos ter aí, né, o local de ação. Exemplo, a parede bacteriana, né? Então, temos fármacos que agem na síntese da parede bacteriana, como é o caso das penicilinas, cefalosporinas, a vancomicina. Então, o seu alvo é a parede celular, a parede bacteriana. Temos antibióticos que agem, né, no RNA, né, a rifampicina. Temos antibiótico que age a nível de síntese de proteína, inibindo o ribossomo, o 30S, como é o caso da tetraciclina, aminoglicosídeos, a espectronomicina. Tem alguns que agem a nível de membrana, citoplasmática. Tem outros que também agem inibindo a síntese proteica, mas a nível de ribossomo 50S, como é o caso da eritromicina, o cloranfenicol, a clindamicina, lincomicina, então, 50S. E temos também aqueles que agem na síntese de ácido fólico, né, inibindo a síntese do ácido fólico. Aí nós vamos ter, né, as sulfas. As sulfas são inibidoras de ácido fólico. A replicação de DNA, né, as quinolonas também agem aqui na modificação, a replicação. Então, veja, dependendo do grupo de fármaco, tem o seu local específico de agir. E por ter essa diferença de local, é que muitas vezes a gente acaba utilizando a associação de antibióticos, né? Para quê? Para potencializar o efeito sobre algumas bactérias, né? A gente vai ver que as bactérias adquirem uma certa resistência de uma forma muito rápida. A gente precisa combater essa resistência, né? Então, a gente, vamos supor, é comum a gente usar um aminoglicosídeo, que é inibidor
é 30S, então ele inibe a síntese de proteína com as penicilinas, as cefalosporinas, que agem a nível de parede. Além de ter mecanismos distintos, isso já potencializa, as penicilinas, por agirem em parede, né, acaba quebrando, fragilizando essa parede, facilitando a penetração do aminoglicosídeo. Então, aí a gente tem um efeito potencializado. Ok? Gente, a classificação química dos antibióticos é um negócio muito longo, né? Não, sabe, a gente não vai ficar perdendo tempo em falar classe química, tá? É muitas derivações, tá? Isso aí não interessa. Vamos direto para as classes, né? E a primeira classe que a gente vai comentar são as penicilinas. Então, a penicilina, como eu já disse, ela é natural, né? Ela vem sintetizada a partir de um fungo. E a penicilina que nós temos é penicilina G, benzilpenicilina. Ela se apresenta na forma de um sal alcalino, sódico ou potássico. Ela é inativada em pH francamente ácido ou alcalino. É inativada por ácidos, bases, sais de cobre, ferro, zinco. Veja bem, se ela é inativada por ácido ou alcalino, veja que eu tenho uma certa dificuldade em administrá-la, né? Como é que eu vou dar essa penicilina por via oral? Ah, mas você pode dar revestida, tá? Mas a hora que chega no duodeno alcalino, vai perder também efeito. Então, essas penicilinas, as naturais, elas são administradas somente por via parenteral, tá? Só por via parenteral, tá? E as penicilinas são adotadas, são utilizadas em unidades. Uma unidade de penicilina corresponde a 0,6 microgramas de penicilina. Então, 1 miligrama de penicilina corresponde a 1.670 unidades. Tá? A penicilina G é natural, é rapidamente eliminada, em torno de 4 horas, o que levou a processos que permitissem sua ação mais prolongada. E por que a penicilina, a natural, ela tem a meia-vida tão curta? Porque as penicilinas, gente, elas sofrem uma intensa secreção tubular. Elas secretam muito a nível de túbulos e por isso que ela acaba saindo, né, de forma muito rápida do nosso organismo. Tá? Ok? Aí, na tentativa de se aumentar o tempo de ação dessas penicilinas, começaram a mexer na molécula. E nessa alteração de molécula surgiu a penicilina G procaína. Então, eles pegaram a penicilina G, a natural, e associaram a ela a procaína. E podia ser administrada intramuscular.
prolongando aí o tempo de ação dessa penicilina. A cada 300 mil unidades de penicilina, contém 120 miligramas de procaína. Tá? Então, essa procaína diminui a absorção, faz uma absorção mais lenta, o que prolonga o tempo de ação. E depois disso, né, viram que não era ainda muito ideal esse uso, modificaram, mais uma vez, associando a molécula de penicilina uma molécula de benzatina. Então, cada 2 moléculas de penicilina se liga a uma benzatina, formando aí uma macromolécula que libera lentamente a penicilina no local da injeção, promovendo níveis circulatórios de penicilina por dias. Acredita-se, tá, que a penicilina benzatina ela pode permanecer no nosso organismo até por 28 dias. Tá? Essa penicilina benzatina é a famosa benzetacil. Né? A benzetacil. Só que tem uma diferença aí nessas penicilinas. Antes de a gente falar em mecanismo. As penicilinas, gente, elas, como eu disse, elas têm a penicilina G, a natural, tem uma meia-vida curta. A procaína já melhorou um pouco, mas aí, dependendo da dose, até 24 horas. A benzatina prolonga aí níveis até 28 dias. Só que tem um detalhe. A única delas que consegue ter um pico de concentração sanguíneo alta é a natural, que é utilizada na veia e vai ter aquele pico alto. A procaína, ela não conseguia ter um pico. Ela tem um aumento da concentração plasmática, depois ela permanece por mais tempo. A benzatina, ela tem um pico plasmático menor ainda que a procaína, só que ela mantém esse pico por muito mais tempo. Então, existem algumas infecções que eu preciso ter um pico muito maior na circulação para chegar no objetivo de eliminar as bactérias. Então, essas penicilinas, elas não são ideais para certas situações, a gente vai ver isso ainda, que eu preciso ter picos e concentração. Para melhorar um pouquinho esse pico, né, para ser usado em algumas infecções mais comuns, como o caso de pneumonias, a penicilina, a procaína, eles fizeram o seguinte: associaram a penicilina que está ligada à procaína, associaram ela à penicilina G natural, que não está associada a nada. E aí, quando você faz a aplicação injetável, você está aplicando as duas. A penicilina G livre, né, a natural, e a procaína junto. A natural, ela tem uma absorção mais rápida. Ela vai rápida para o sangue. Aí, quando ela tende a diminuir, a que estava ligada à procaína já está chegando.
e aí mantém esse nível por mais tempo. Então, é uma jogada que eles fizeram, né? No comércio existe a procaína de 300 mil unidades e de 600 mil. Essas penicilinas ainda tem, está disponível, mas perderam muito a sua indicação, né? Elas eram muito utilizadas para tratamento de pneumonias. Não se tinha antibióticos orais capazes, né, de eliminar as pneumonias, principalmente em criança. E a gente aplicava essa penicilina, procaína, em criança, em criancinha. Era um trauma, porque essas penicilinas injetáveis dói demais, né? Quem nunca ouviu falar da Bezetacil, né? Então, era um trauma. Mas depois, com o aparecimento de penicilinas orais, o caso da amoxicilina, né? A amoxicilina veio para revolucionar isso tudo, né? Começamos a utilizar a amoxicilina e aí não precisou mais dessas porcarias. Porcarias em termos de trauma, né? De dor. Tudo bem? Eu vou falar só esse mecanismo e a gente para por hoje, tá? Gente, as penicilinas, o mecanismo de ação delas, como eu já disse, está a nível de parede, né? Mas não é simplesmente a parede. É na parede, na sua fase e crescimento. Então, é na fase em que a bactéria está se multiplicando. Então, ela age praticamente na síntese da parede celular. A parede bacteriana, vocês devem ter visto isso em micro, é composta por proteínas, né? Os peptídeos glicanos. E quando a bactéria está se dividindo, né? Começa a síntese dessa parede nova para formar as bactérias novas, tá? E aí as penicilinas, elas agem nesse momento. Elas entram na parede, tá? E começam a se ligar às proteínas que a gente chama proteína ligadora de penicilina. E elas então começam a fazer parte agora da constituição da nova parede celular. Só que a parede celular, pela atividade, pela presença das penicilinas, essas paredes elas ficam frágeis, elas ficam sensíveis. E aí ela não suporta a pressão osmótica bacteriana, ela não suporta a pressão. E aí essa parede se rompe. E rompendo, ocorre a morte celular. Deu para entender, gente, como essas penicilinas agem? Então, elas agem no processo de crescimento bacteriano, na divisão bacteriana, quando está sendo formada uma nova parede celular. E aí, então, elas entram nessas paredes e acabam se ligando a essas proteínas. A essas proteínas, deixando essa parede frágil, ao ponto de não suportar a pressão osmótica dentro da bactéria. E aí ela simplesmente se rompe. Certo?
Então, elas acabam, tá, se ligando, né, nessas proteínas, tá, e acabam fragilizando a parede celular. E aí acabam rompendo essas paredes, tá? É desse jeito que elas agem. Dúvidas? Perguntas? Tudo certo, professor. Tudo bem? Muito bem. Gente, eu vou parar aqui hoje, depois a gente vai começar a falar e aí vou ter que interromper assuntos. Então a gente para aqui hoje, na próxima aula a gente vê se a gente consegue falar de todas as penicilinas. Beleza? Beleza, prof.